E o deputado petista Odair Cunha e a ex-presidente Dilma Rousseff estão sendo apontados como pessoas que abriram caminho para o avanço do garimpo ilegal no Brasil, que é criticado por Lula. Em 2013, o parlamentar propôs uma emenda em lei para prever a presunção da boa-fé no comércio do ouro. Com isso, a palavra do vendedor do minério se tornou suficiente para atestar que a origem do ouro é legal. A proposta foi sancionada pela também petista Dilma Rousseff em 2013. Um levantamento feito pelo Instituto Escolhas aponta indícios de ilegalidade na venda de mais de 200 toneladas de ouro extraído no país de 2015 a 2020, amparada pelo instrumento da boa-fé. Odair Cunha disse que a fiscalização falha desvirtuou o objetivo da proposta. Pavinato. Olha, eu quero saber quantos dedos das duas mãos da Dilma e talvez dos pés também estão sujos de sangue nesta história toda de genocídio engendrada pelo próprio, ou que se aproveitou dela por completo, Partido dos Trabalhadores. Por quê? Onde há demanda, se a oferta é proibida, vai haver tráfico, vai haver oferta ilegal. Ora, uma vez que as drogas, vamos usar o exemplo da cocaína, a cocaína é proibida, existe demanda, vai haver tráfico. E o tráfico, ele não só rompe a lei da saúde pública, ele não rompe só o fato de estar se vendendo um produto que é proibido, ele tem uma cadeia de crimes adjacentes, ele tem disputas territoriais, tem morte, tem cobrança, ele gera, o tráfico faz com que gravite em torno dele diversos outros crimes. É a mesma coisa com o garimpo ilegal. Quando o Brasil pega e torna estanques as políticas indigenistas que são indigestas no Brasil, e se tem ouro na terra onde estão os indígenas, é óbvio, porque existe demanda de ouro, que vai haver garimpo ilegal. E da mesma maneira que o tráfico de drogas, esse garimpo ilegal ele vai gerar uma série de outros crimes que vão gravitar em torno do garimpo ilegal enquanto ele existir. E é o caso das tribos Yanomamis. Eu tenho violência, não consigo ter um posto de saúde, não tenho acesso a perigo, a doença, a tudo que há de pior no universo, porque o garimpo é ilegal e é legal porque a ANM nunca fez nada para coibir, porque a política indigenista no Brasil não trata o indígena como ser humano. O indígena no Brasil não é tratado como gente. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente pega o Estatuto do Índio, esse é o nome da lei original, que é o Estatuto dos Povos Originários, que é uma lei de 61 que foi recepcionada pela Constituição de 88. Esse estatuto diz, por exemplo, se vocês não sabiam, fiquem sabendo, que a cultura do índio pode prevalecer sobre a lei nacional. Portanto, se numa tribo indígena a cultura de que a mulher que trai o seu marido pode receber castigos físicos do marido ou do cacique, não é um crime contra a mulher, porque prevalece a cultura indígena. Ou seja, o índio, o indígena, o povo originário, seja lá que nome se dê, para se adequar ao politicamente correto, no direito brasileiro, e isso vem sendo ratificado pelos tribunais que aplicam esse estatuto, trata o indígena como um sub-humano. E aqui é a mesma maneira. Quando a política indigenista não olha para uma realidade, por uma possibilidade de oferta existindo uma demanda, ele cria o tráfico. E criando o tráfico, ele cria toda essa situação que chegou nesse ponto que chegou. Esta lei, essa emenda foi feita pelo, então, deputado do PT, foi sancionado pela presidente Dilma, foi sancionado, ela aprovou. E o que diz essa lei? Quem compra, basta dizer, eu não sabia. É bem típico, né, de certos políticos no Brasil. Então você compra um ouro, vem uma pessoa suja, imunda, com um saco de ouro, com cara de vilão para você e fala, olha, esse ouro aqui, ele é legítimo. Você diz, você garante? Ele diz, sim, eu garanto. Dá um sorriso com metade da dentadura de ouro e você, tá ok. Então, só de você dizer, eu acreditei nele, mesmo que as circunstâncias todas digam que não era verdade, você se safa das questões. Tanto que nessa questão dos Yanomamis, uma das primeiras medidas requisitadas pelo Partido Verde ao STF foi
intimar a Agência Nacional de Mineração e o Banco Central para que eles prestassem informações sobre as ações de coibição da compra do ouro ilegal, porque se não há cobrador, você coíbe o tráfico. Bom, quando o Lula assumiu, foi viajar. Não colocou funcionários na ANM. Há um apagão de profissionais da ANM. Então, há um apagão de preocupação fática, discursiva ao monte, mas fática para os Yanomamis. Logo, se é para falar de genocídio, nós temos que falar direito. Você, Mota? Deixa eu ver se eu entendi essa história. Em 2013, no governo Dilma Rousseff, foi aprovada uma medida provisória que tratava de seguro agrícola. Um deputado do PT incluiu uma emenda nessa lei. A emenda tratava de um assunto que não tinha qualquer relação com o tema da lei. A emenda do deputado dizia que basta a palavra do vendedor para garantir que a origem do ouro é legal. Ou seja, alguém aparece na sua empresa vendendo ouro. Ouro que pode ter sido retirado, por exemplo, de uma reserva indígena de forma ilegal. Ou pode até ter sido fruto de crime. De acordo com a lei, basta que você pergunte ao vendedor: a origem desse ouro é legal? Se o vendedor responder sim, está tudo certo, vai em frente. Essa lógica pode até funcionar em algum lugar do planeta. Evidentemente que esse lugar não é o Brasil. É curioso que tenha sido um deputado do PT em um governo do PT que tenha feito essa alteração na lei. Porque assim, essa história dos Yanomamis dá uma volta completa e retorna ao ponto onde começou, no uso de indígenas e de questões ambientais como cortina de fumaça para interesses muito, muito complicados. Diga, Zé. É exatamente isso que você disse, Mota. É uma emenda que proíbe a fiscalização de um setor muito sensível, e principalmente em Minas Gerais. Toda a área de garimpo, e principalmente esse garimpo espalhado, né, como é o caso em algumas regiões, e também em Minas Gerais, o garimpeiro pega a pedra preciosa, ou semi-preciosa, o ouro, né, e vende para o intermediário. Né? Em Minas Gerais é muito comum ali na região de Teoflotone, chamado pedrista, e aí a pedra é extraviada. Ou ela vai de contrabando para o exterior, é só ver o fluxo de jatinhos na região de Teoflotone, né? Que é uma região do deputado Odair Cunha, e aí você pode desconfiar, porque tantos jatinhos estrangeiros descem em Teoflotone. Pedra semi-preciosa, águas marinhas. Em outras regiões de Minas, há garimpo também de esmeralda e também de ouro, né? E aí reúne exatamente numa emenda, numa medida provisória que tratava de seguro agrícola, e foi aprovado. É o famoso jabuti. Veja bem, essa boa-fé, né, do garimpeiro, segundo o deputado, seria fiscalizado. Mas como? Como fiscalizar se aquele que está te vendendo é ou não um garimpeiro? E mais, isenta, né, o comprador futuramente, mesmo se houver a comprovação que se trata de contrabando, e que não é um garimpeiro, e na verdade alguém que roubou o ouro ou comprou o ouro. Então foi uma emenda capciosa, e isso, senhores, é muito, muito usado no parlamento brasileiro. Primeiro, esse tipo de jabuti, quer dizer, uma medida provisória que trata de seguro agrícola, e enfiam uma emenda lá falando sobre ouro, venda de ouro e contrabando de ouro, quer dizer, dificultando a fiscalização pelo Banco Central. Isso é muito comum, jabuti. E segundo, é muito comum esse tipo de legislação enigmática. Aqui, quando um deputado sente que vai perder uma votação, ele inclui uma vírgula ou um ponto e aí joga para a justiça. Então, tudo isso faz parte de um trabalho ali esquisito de legislação, exatamente para interesses. O deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, incluiu essa emenda numa medida provisória. Cláudio Dantas.
Eu acho que é bom que isso venha à tona para ver como é que continua, como é que segue essa narrativa do atual governo em relação à crise Yanomami. O problema do garimpo no Brasil, seja ele legal ou ilegal, ele é suprapartidário. O Odair Cunha, que é o autor dessa emenda Jabuti aí, não é o único. Nós temos diversos parlamentares, políticos, de esquerda, de direita, de centro, MDB, PT, PSB, PR, PL, né? Vários. É uma questão regional, porque em vários estados, especialmente nos estados da Amazônia, Minas também, isso é forte, mas em Minas já é mais legalizado, mas na Amazônia ainda o garimpo ilegal ainda prevalece em função até de dificuldades de acesso, dificuldade de concessão, de autorização de lavra para empresas, para grupos econômicos. Isso é um problema que não se soluciona nesse discurso superficial da política. Aliás, seria ótimo que também se abrisse uma CPI para apurar o garimpo ilegal. A Lava Jato esbarrou nessa história do garimpo ilegal, nos diamantes de sangue das reservas do Cinta Larga. Chegou a deflagrar uma operação, prendeu índio. Muita gente não lembra. Prendeu indígenas, lideranças Cinta Larga. Além de empresários, de advogados, de políticos. Tem muita gente envolvida nesse esquema, porque isso movimenta bilhões. Tem muita gente lá fora de olho, porque como é que vocês acham? Da onde vem o diamante, o ouro que abastece as grandes redes de luxo na Europa, por exemplo? Não vem só da África, vem daqui também. Então há uma cumplicidade, uma conivência generalizada das autoridades em relação a esse crime. E o crime e as organizações criminosas, como o próprio PCC, que já começou a se colocar aí em diversos dos estados da Amazônia, já fez parceria, né, com outras organizações criminosas nesta região da Amazônia, criando um consórcio que inclui vários crimes, crime ambiental, tráfico de drogas, tráfico de armas e também o garimpo, é lógico, tráfico de madeira e o garimpo. Mas você não vê. Vocês lembram de alguma investigação que tenha desmobilizado, descortinado alguma dessas organizações criminosas que mexem com extração ilegal de ouro e diamante no Brasil? Não.